Boa tarde, galera do YouTube. Sejam bem-vindos aí novamente ao nosso canal do RD Código. Ah, Hoje eu vou trazer para vocês um programinha aí que eu embarquei no ATmega 328P, que tem o intuito de ler o periférico ADC do Mi controlador e fazer assim a leitura do valor de temperatura que o LM35, que é o sensor que eu escolhi aqui para essa aplicação, para fazer a leitura do valor de temperatura que ele está reportando para a gente. Esse sensor LM35 ele tem uma superfície sensível que capta a temperatura já em graus Celsius e transforma essa temperatura para um valor de tensão na base de milivolts. Esses milivolts eu vou ler pelo periférico ADC, pela minha entrada analógica do meu ATmega que está embarcado na plataforma Arduino Uno, e com base na leitura desses milivolts eu vou retornar aí o valor de temperatura que eu estou lendo. Só para exemplificar para vocês, eu estou utilizando aqui o monitor serial da Arduino IDE. Então, como vocês podem ver, mais ou menos aí, a cada tempo eu fico atualizando o valor de temperatura que o LM35 está lendo. Lembrando que a ligação, eu alimentei o LM35 com a tensão DC da plataforma Arduino, e o pino dele que reporta aí a temperatura que ele está lendo, eu liguei na minha entrada analógica da plataforma Arduino Uno. No caso eu estou usando o canal 0. Se eu mexer na superfície, ó, percebam que sobe alguns graus, justamente como eu falei para vocês, que ele é um sensor bem utilizado bastante, principalmente em termômetros digitais ou equipamentos que controlam a temperatura. E conforme você interage com a superfície dele ou em si de uma determinada temperatura, ele reporta aqui em milivolts, e esses milivolts eu estou lendo aí no meu Arduino, através do meu microcontrolador ATmega 328P. Para vocês entenderem, eu busquei o datasheet do LM35. Vou deixar também aí disponível para download. Vamos para algumas questões importantes. O LM35 é um sensor muito utilizado aí no mundo da eletrônica, como eu falei para vocês, muito utilizado em termômetros. Então vocês podem achar ele para comprar em vários sites. Um exemplo é o site lá da Electrogate. Ele já é calibrado diretamente em Celsius, apesar que eu desafio, né, eu dou a ideia de para quem está assistindo o vídeo, o código que eu fiz aqui eu tô pegando a temperatura em graus Celsius, mas eu deixo aí como melhoria, alguma coisa do gênero, vocês também reportarem a temperatura, por exemplo, em graus Fahrenheit. Acho um bom exercício. Uma característica importante é que para cada 1 grau que ele lê na superfície dele, ele reporta na saída 10 milivolts. Isso daqui é uma característica fundamental, é o fator de escala aqui que o datasheet está chamando, que eu precisei embarcar isso no código. Quando eu for mostrar o código para vocês, vocês vão entender melhor. Mas isso daqui, por isso que eu sempre recomendo vocês quando forem fazer projetos com microcontrolador e algum sensor, algum atuador, sempre procurar o datasheet do componente, justamente para ver aí se esse sensor vai reportar um valor de tensão, se ele vai reportar um valor de corrente, se você consegue ver a reta da grandeza dele, ou seja, quanto daquela grandeza, quanto que ela vai reportar em tensão. Aqui no caso, a cada 1 grau ele reporta 10 milivolts, e ele tem uma Ops. E ele tem uma precisão aí de meio grau. Então já dá para usar em amplas aplicações. Ele vem normalmente aí, ele se assemelha muito a um transistor, então ele vem com 3 pinos, 2 de alimentação. Aqui o datasheet está chamando de VS, né, que é se a gente pegar esse, seria a tensão da fonte, mas
Normalmente você pode encontrar aí nas topologias como VCC, que é de 4 até 20 volts. No meu caso, eu estou alimentando ele com 5 volts. E aí ele vai ter um pino de saída, que ele vai reportar aí 10 milivolts por grau, a cada 1 grau que ele lê, ou seja, ele está lendo 1 grau. Se ele ler partir para 2 graus, foi 10 milivolts que foram adicionados, digamos assim. Nessa topologia, ele é um sensor que vocês conseguem ler temperaturas negativas também, só que qual que é a grande questão? Para ler temperaturas negativas, a gente tem que usar essa topologia aqui. Ou seja, eu tenho que adicionar um resistor e no outro terminal do meu resistor eu colocar a mesma tensão de fonte que eu estou alimentando ele, só que com o sinal negativo. Então, digamos assim que se você pretende projetar um termômetro aí que também lê temperaturas negativas, por exemplo, você tem que adicionar, de repente, no seu projeto uma fonte simétrica, algo que inverta aí o sinal da tensão. Porém, você pode manter-se alimentando ele com de 4 a 20 volts. A questão é que você vai precisar do sinal invertido para alimentar esse resistor e você conseguir ter a escala de graus negativa. Aqui ele traz até um exemplo, que menos 550 milivolts vão ser menos 55 graus. E o interessante é que tanto na topologia para ler graus negativos e na topologia só para ler graus positivos, ele mantém com a mesma escala de 10 milivolts por grau. No nosso exemplo aqui, eu estou utilizando essa topologia, então eu não precisei de uma fonte simétrica, também não precisei adicionar um resistor aqui. Mais uma vez eu chamo a atenção para vocês que é por isso que é bom ler o datasheet. Eu simplesmente estou usando essa escala e nessa escala ele vai me dispor leituras de 2 graus até 150 graus. Beleza. Tendo em vista isso, que eu vou avançar um pouquinho no datasheet dele. Aqui, galera. Cadê? Aqui. Normalmente o LM35 ele parece muito aquele transistor BC548, mas ele também tem encapsulamento de CI aí como se fosse um C integrado. Então varia muito do que você pretende para o seu projeto. No meu caso eu estou usando ele nessa topologia aqui, né? Então, como eu falei para vocês, ele tem 3 pinos. O primeiro é a tensão positiva que você vai alimentar ele, no meu caso 5 volts. O do meio é o GND e o terceiro pino ele é o meu pino de leitura aí do meu LM35. Aqui ele traz pra gente algumas funções dos pinos. O GND vai ser para você ligar o GND da sua fonte que você está alimentando ele. O VS é para você ligar o positivo da sua fonte. Aí o datasheet vai trazendo aí algumas características elétricas do LM35. Como eu falei, eu vou deixar o datasheet para vocês aí, o link disponível para vocês darem uma estudada. Aí ele vai passando algumas características do LM35. Aqui, ó, galera, eu aconselho vocês darem uma olhada nessas curvas características também. Como por exemplo essa aqui. Porque ela mostra a curva de temperatura por corrente que ele vai apresentar, ou temperatura por tensão. Então é um negócio bem interessante. A título de curiosidade, como eu falei para vocês, ele tem uma superfície sensível à temperatura. Então aqui está o diagrama esquemático deles.
dele, né? Pra gente, dentro dele tem até um amplificador operacional, então dá pra gente, se a gente se aprofundar aí no, no, no diagrama dele, a gente entende um pouquinho como que ele consegue ir reportando esses milivolts conforme vai variando a temperatura. Ele vai... Aqui também traz um pouquinho da função de transferência dele. Aconselho ler aí o datasheet do componente. E aí aqui ele traz alguns exemplos também de sistemas que a gente consegue controlar com o LM35. Também aconselho para de repente vocês terem ideia de embarcar ele em algumas aplicações. Como eu falei, ele é muito usado em termômetros digitais. Bom, esse aqui é o datasheet dele, eu vou deixar disponível. Indo para o nosso código, que é o responsável que está fazendo aqui a nossa leitura de temperatura, eu desenvolvi esse código, como em alguns vídeos anteriores. Eu desenvolvi esse código no nosso ambiente de desenvolvimento da Unreal Studio. Mas vocês também podem adaptar aí esse código para o Arduino IDE. Inclusive, se vocês quiserem, eu envio esse código para vocês, ou posteriormente no próximo vídeo eu deixo aí um link para que vocês consigam baixar o código. Que eu, como sempre, eu coloquei um sucinto cabeçalho, né? Desenvolver esse programa agora no mês de junho. Meu objetivo aqui é realizar a leitura do sensor de temperatura LM35. O que eu tenho aqui, galera, é o LM35DZ. Então ele só muda um pouquinho do que eu falei para vocês lá no datasheet. O meu que eu tô aqui, na realidade, o segundo pino dele, que é o meu pino de leitura. Mas isso também vocês fazendo uma busca no datasheet, ou como os colegas costumam falar, dando uma googada, vocês também conseguem ver a ligação certinho. O do datasheet estava dando o exemplo do LM35T. Mas vamos lá. Aqui eu deixei uma biblioteca para se eu precisasse de interrupções. Aqui biblioteca para interagir com os I/Os. Deixo o meu valor do cristal da plataforma Arduino, que é 16 megas. Aqui é uma biblioteca para eu utilizar o delay. Como eu estou utilizando o monitor serial para reproduzir ali a temperatura para vocês, eu precisei incluir aquelas definições que a gente precisa lá no periférico da user. Aqui de praxe, eu deixei algumas definições para se eu precisar setar ou resetar um bit através de máscaras digitais. Mais para frente eu vou fazer um vídeo em específico para isso. Para ajudar meu trabalho aqui no código, eu criei uma definição chamada canal e atribuí o valor 0. Quando eu for mostrar para vocês a função da DC, vocês vão ver o porquê eu precisei disso. E aqui, galera, dando uma lida lá no datasheet do meu LM35, o que a gente consegue tirar? A gente consegue tirar alguns cálculos, a gente consegue tirar aí algumas considerações matemáticas da curva do LM35. Primeira coisa que o datasheet traz pra gente, a cada 1 grau, o LM35 retorna 10 milivolts. Logo, se a gente tiver em 100 graus, ele retornará 1 volt. Essa é a primeira conclusão que a gente pode ter aplicando uma simples regra de 3. Tendo em vista isso, galera, eu deduzi aqui uma regra de 3. Eu incluí esse lembrete aqui, gente, para na hora que eu for fazer os cálculos que eu precisei embarcar aqui no meu microcontrolador. Então, qual que é minha formulinha aí que eu achei? Eu sei que 100 graus equivale a 1 volt. Então, o valor que ele tiver retornando no momento, aqui eu representei com X, mas por exemplo, o valor
de graus que a superfície dele tiver lendo ali no momento que eu startei ele aqui na minha matriz de contato, ela vai equivaler à tensão lida pelo meu periférico ADC, ou seja, a tensão que a minha entrada analógica está lendo. Então, se eu quiser saber quantos graus o LM35 está lendo naquele momento, eu pego os 100 graus e multiplico pela minha tensão que eu tô lendo na minha entrada DC. Porque com isso eu consigo converter, digamos assim, os milivolts que eu tô lendo na minha entrada DC para justamente graus. Aplicando assim essa regra de 3 que a gente consegue tirar do datasheet do componente. E aí, gente, o que eu pensei? Muitas vezes quando a gente vai fazer código aí para microcontroladores, muitas vezes quando a gente está mexendo com eletrônica embarcada, que é pegar aqui o sensor e ler com o meu microcontrolador e de repente controlar um ventilador com esse valor de temperatura, alguma coisa assim, é legal a gente fazer códigos que se adaptem, que consigam se adaptar facilmente a outros microcontroladores. Por exemplo, aqui eu criei um código para o ATmega 388P, mas essa técnica que eu vou mostrar que eu fiz aqui para vocês, ela poderia ser facilmente adaptada para um microcontrolador da família PIC, por exemplo. Ou até mesmo um microcontrolador que tem uma entrada analógica aí com uma resolução maior do que 1024 bits. Então, ou até mesmo, galera, um microcontrolador que use outras tensões de referência, porque aqui o meu ATmega 388P, a tensão de referência que eu parametrizei ali no meu ADC é uma tensão de referência de 5 volts, mas tem muitos microcontroladores que a tensão de referência é de 3,3 volts. Então, o que eu pensei? Pensei em criar um código que, se por acaso eu migrar esse código para um outro microcontrolador, que pode ser até um tema aí eventualmente de uma próximo vídeo, eu criei algumas definições. Então eu defini aqui que a minha tensão de referência é 5 volts e eu precisei colocar o ponto aqui, galera, porque eu vou fazer algumas contas com essas definições. Eu vou precisar da minha resolução em ponto flutuante para essas contas. Por isso que, digamos assim, eu criei definições do formato float. Então eu preciso colocar esse ponto aqui para o compilador entender que esse número aqui ele vai ser usado para cálculos e é um número em ponto flutuante. No ATmega 388P ele tem um periférico AD de resolução 10 bits, então você pega 2 e eleva para 10, você vai chegar no valor de 1024. E o máximo de graus aqui pela minha topologia, pelo como eu tô ligando meu LM35, eu declarei aqui que o máximo vão ser 100 graus para entrar aqui na nossa regrinha de 3, que é a faixa que o datasheet chama de faixa linear dele. E aí o que eu faço, galera? Eu crio uma outra constante, que eu chamei de constante de cálculo, LM35, que ela vai ser a minha tensão de referência dividido pela minha resolução em bits da minha entrada analógica. E isso eu multiplico pelo... E isso eu multiplico aí pelo o meu grau máximo que eu tô lendo do LM35. Que isso quer dizer pra gente, galera? Aqui eu tô usando essa expressão aqui, volts ADC. Só que o meu volts ADC, se a gente for parar pra pensar, pra eu saber quanto que é meu volts ADC aqui, na realidade ele é o produto dos meus milivolts vezes justamente a minha tensão de referência pelo meu número em bits que eu tô lendo aqui.
Então, no fim, para eu converter o que eu estou lendo no meu ADC, eu vou multiplicar por essa constante de cálculo aqui. Porque assim, eu já tenho os 100 graus aqui. Como eu tinha mostrado para vocês em outros vídeos, no meu periférico AD, para eu fazer a leitura de tensão dele, eu crio uma regra de 3 lá, de quanto que eu estou alimentando ele, a tensão de referência, pela a minha resolução do meu periférico AD. E aí eu mostrei para vocês que a cada 1 grau que ele ia crescer lá os 4,8 milivolts. Então aqui, gente, essa minha conta aqui, eu já declarei os 100 graus e o meu volts ADC vai ser a minha relação para eu ler a tensão vezes os milivolts retornados pelo meu LM35. Então aqui eu inicio o meu periférico AD. Eu aconselho a quem ainda não viu o vídeo lá sobre o periférico AD que vocês assistam, para você, que eu mostro o código dessa função e mostro também a parametrização dos registradores para a gente conseguir trabalhar com o periférico AD. Cria uma função que vai ler o que está retornando o meu AD. Essa função retorna um valor de 0 até 1023. E aqui eu criei uma funçãozinha chamada temp que vai retornar o meu valor em ponto flutuante da temperatura. E aí, criei algumas funções aqui para interagir com a user, né? Para iniciar a user, escrever um caractere, ler caractere, escrever texto, que é justamente para eu conseguir, galera, escrever aqui o que eu estou escrevendo, temperatura e o valor da temperatura. Então vamos lá. Como eu já mostrei as outras funções para vocês de leitura e de inicialização do do periférico AD, eu vou focar aqui na minha função da temperatura. O que eu fiz aqui? Inicialmente eu criei uma variável de laço para o meu for. Então, do tipo unsigned char, ela vai de 0 até 255. Criei uma variável que vai armazenar o valor já em ponto flutuante da minha temperatura. E aí, galera, muitas vezes, como eu falei para vocês lá quando a gente estava lendo a tensão do potenciômetro, muitas vezes é interessante criar um filtro. Por quê? Muitas vezes é interessante eu realizar várias leituras e tirar uma média. Porque assim, eu tô com o meu LM35 aqui, reportando a minha temperatura, só que se eu mexer nele aqui na matriz de contatos, ou até mexer nos fios que estão alimentando meu sensor, percebam que muda totalmente o valor de temperatura dele, aqui no caso mudou até 2 graus, que ele vai reportar pro meu microcontrolador. Então, nem sempre a leitura que a gente está realizando do LM35 é uma leitura real. Até porque, como ele é um sensor muito sensível, qualquer interferência eletrônica, qualquer interferência na superfície dele já vai mudar o valor de temperatura. E às vezes, por questões de interferência, ele pode reportar valores de temperaturas que não são reais. Então, o que eu fiz? Criei um filtro que ele vai executar aqui pra gente 250 leituras. Então, com a minha variável de laço, cada vez que ela passar pelo meu laço fora, ela vai realizar uma leitura do meu canal AD, que onde está ligado o meu LM35. Então, assim, como eu iniciei em 0 e vou até 249, contando o 0, eu faço 250 leituras. A cada leitura, o que eu faço? Eu chamo a minha função para ler o ADC. Lembrando que a função retorna um valor de 0 até 1023. Passo como função a minha definição de canal e no momento ela é 0, porque lá em cima no meu define eu defini como 0. Só que assim, essa minha read ADC que eu criei, ela retorna valores inteiros. Então o que eu preciso? Para fazer o cálculo de quantos graus eu tenho, seguindo
a nossa formulinha que eu mostrei lá em cima, eu preciso transformar isso para um valor em ponto flutuante. Senão, eu vou acabar perdendo essas casas decimais que eu estou conseguindo ler aqui. Voltando aqui. Eu pego então o que o meu DC está lendo e multiplico pela minha constante. Quando eu multiplico pela minha constante, galera, como eu mostrei para vocês lá em cima, aqui já está aqui e nessa toda constante já está o produto dos 100 graus vezes a minha tensão de referência do ADC. Então, quando eu tenho a minha relação de referência para cada milivolts que cresce no ADC versus 100 graus, eu já estou, digamos assim, entrando nos milivolts reportados pelo meu LM35. Então, nessa multiplicação direta aqui, eu pego o que eu estou lendo no momento pelo o meu valor padrão lá, baseado em 100 graus. Nisso aqui, eu já tenho a temperatura que vocês estão lendo aqui no meu monitor serial. Dado isso, eu salvo aqui na minha variável que eu chamei de resultado de graus. E faço isso 250 vezes e vou somando esses valores na própria variável. Quando chegar em 250 vezes, o que eu faço? Eu pego todos os valores e divido por 250 para tirar a média. Para quem não se recorda em linguagem C, quando eu faço essa expressão aqui do operador e na frente o igual, eu estou querendo dizer isso aqui, galera. Estou querendo dizer que o meu resultado é igual ao que tem no meu resultado dividido por 250. Aqui para simplificar a gente escreve dessa forma, igual por exemplo quando o pessoal coloca mais aqui. Dado isso, eu já tenho minha média da minha temperatura, então eu posso retornar da minha função. Subindo novamente aqui na minha função principal, a todo momento eu tô lendo o que tem aqui o que retorna a minha função temp, que é a função que está lendo meu LM35. E aí o que eu faço? Inicialmente eu escrevo uma string, que eu coloquei o nome de temperatura. E aí, galera, eu pego a minha parte decimal do meu número. E aqui, galera, com um pouco de diferença aí do nosso código do potenciômetro. Nesse caso aqui, como o meu valor de temperatura tem 2 dígitos antes da vírgula, eu preciso ler aqui a dezena do número e a unidade do número. Então o que eu faço? Eu pego o meu valor de temperatura que está sendo retornado da função e divido por 10, primeira parte. Quando eu pego e divido por 10, eu tiro o resto da divisão por 10. Só para vocês entenderem, aqui eu vou usar o bloco de notas. Vamos supor que agora ele está retornando valores aí na base de 20 pouquinho, mas eu vou pegar o exemplo com 20 para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então minha função, o meu retorno está sendo 20 graus. Quando eu pego esses 20 e divido por 10, eu tenho esse retorno aqui, 2. Quando eu pego 2 e pego o resto da divisão por 10, eu tenho o próprio 2. Aí vocês vão falar pra mim, olha, não era só dividir por 10 e simplesmente já pegar o 2? Sim, porém, como eu falei pra vocês, eu fiz o código para ele variar, ter variações aí de 0 até 100 graus. Então, quando eu chegar aqui no meu 100, se eu só dividir por
Então por isso eu preciso dividir por 10, pegar o resto da divisão, para no final eu somar 0x30. Por que é 0x30? E como o meu monitor serial ele funciona pelo protocolo ASCII, eu não posso simplesmente pegar o valor de uma variável float e já querer imprimir nele, que vai dar erro. Então eu preciso transformar cada casa do meu valor em ponto flutuante num caractere. Então, para isso, eu vou pegando cada casa e somando a 0x30. Pego o resto da divisão, né? Depois multiplico por 100, depois multiplico por 1000. Então, no caso, se eu fosse querer uma quarta casa decimal, era só eu multiplicar aqui por 10.000. Só que o meu, no caso aqui, o meu microcontrolador, o meu periférico ADC, ele só vai me permitir leituras com base em 3 casas decimais. Então, por isso que eu só vim aqui até a terceira casa decimal da temperatura. Tudo a cada 2 segundos. Tudo bem que não vai ser muito bem a cada 2 segundos, por causa que o meu filtro lá do Lasso For que eu mostrei para vocês, ele vai gastar ali alguns milissegundos. Então possa ser que aqui esteja levando uns 3 segundos para eu atualizar a temperatura. Que é outra coisa que eu deixo como melhoria para vocês. Tem como realizar filtros aí que não gastem tanto tempo para você conseguir ler o sensor. Bom, galera, o que eu queria mostrar era isso. Acho o LM35 um componente muito usado e em várias aplicações bem controladas. Então, por isso que eu quis criar um código aí um pouquinho diferente, né? Criando maneiras de você conseguir pegar esse código e adaptar para outros microcontroladores. E eu peço que vocês deixem no comentário aí o que vocês acharam do vídeo, sugestões para os próximos vídeos. E obrigado pela presença de vocês.